יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Kulan, Veshalom Tzadikin, paz e plenitude a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um shiur semanal, onde estudamos o Ilhot Deot juntos, agora no capítulo 5 deste tratado de Maimônides do Sefer Hamadá, Aleph Sefer Hamadá I, bem no final, onde estamos estudando essa semana, então, o quinto capítulo do Sefer Hamadá, o quinto capítulo do Ilhot Deot, com a primeira Mishnah. E esse capítulo vai falar exatamente sobre os alimentos, sobre a maneira como se deve comer, né? Como foi iniciado no capítulo 4, agora nos trazendo com relação a como os sábios deveriam se comportar à mesa e com quem se alimentar, e também outras ordenações, como, por exemplo, questões morais de relacionamentos e éticas de relacionamentos com o próximo de maneira mais incisiva. Na primeira Mishnah ele vai dizer o seguinte: assim como se reconhece o sábio pela sua sabedoria e pelos seus temperamentos, e essas qualidades os distinguem do resto das pessoas, assim também ele deve ser reconhecido pelos seus atos, pelos seus modos ao comer, ao beber e pela sua intimidade conjugal, pela maneira com que se conduz ao fazer as suas necessidades fisiológicas, o que ele também vai falar, e pelo seu modo de falar, andar e de se vestir. Então aqui nós temos o que nós iremos falar nesse capítulo. Sobre comidas, sobre relações, sobre como fazer o que podemos entender das necessidades fisiológicas e sobre o modo de se falar e andar, ou seja, sobre tzniut, na sua maneira mais praticável, na sua maneira mais, aqui iremos falar de uma maneira mais massorti, de uma maneira mais conservativa, tentando aplicar ela aos nossos dias de hoje, já que Maimônides viveu exatamente 1000 anos atrás, então é uma época bem diferente da nossa, mas que ainda há muitos detalhes que podem ser aplicados em nossa vida nos dias de hoje. De administrar seus recursos, principalmente, também como mexer com seu dinheiro e pelas suas relações comerciais. Todos esses atos devem ser exercidos de maneira mais decorosa e correta possível. O que significa os sábios da Torá não devem ser... O que significa tudo isso? Bom, ele vai dizer que os sábios da Torá não devem ser gulosos. Eles devem se alimentar apenas para manter o seu corpo saudável, sem comer em excesso. Ele não deve comer até ficar cheio, como aqueles que inflam as entranhas com comida e bebida, sobre os quais aludem os profetas: eu derramarei excrementos sobre os seus rostos e os excrementos de suas oferendas, segundo os sábios. Então aqui ele está falando sobre não comer demasiadamente, sobre a maneira como deveremos nos alimentar à mesa, não botar muita comida no prato, mais do que se vai realmente comer, evitar o ouro gordo, pois não comer como aquele que tenta saciar um vazio interior, e isso nós devemos aprofundar um pouco mais. Então o que isso significa? Vamos só terminar de ler essa primeira Mishnah, antes de eu realmente comentar sobre ela. Aqui. Comamos, bebamos, porque amanhã... Não, aqui. Isso se refere a pessoas que comem e bebem sem limites, que vivem todos os seus dias como se fossem festas, dizendo: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos comer, vamos beber como se não houvesse amanhã. E ele diz que isso é uma maneira errada de lidar com a comida, porque a comida também é sagrada. A comida tem uma essência sagrada. Quando se come demasiadamente dessa maneira, como bebe como um beberrão, come como um guloso, de maneira desenfreada, sem limites, isso amaldiçoa a santidade da comida. Isso tira a santidade da experiência de se alimentar. Como sempre dizemos, tudo na vida é prazer, tudo na vida deve ter prazer, já que nossa alma nefesh, que habita nessa pele mais terrena, ela precisa do prazer para se manter viva, como dissemos nesse último Kabbalat Shabbat.
ela precisa do prazer da vida para se manter viva no mundo. E não há coisa mais prazerosa no mundo do que a saúde. Não há coisa mais prazerosa no mundo do que se manter vivo. A própria vida já é um ato de prazer. E aqueles que comem dessa maneira estão amaldiçoando a vida, estão amaldiçoando a fonte de energia da vida, a comida, a bebida, que traz alegria, que traz força, que traz gana, mas tudo isso também pode ser trazido como algo ruim se utilizado, se alimentado de forma errada, de forma desenfreada. Você está desgastando a santidade deste ato. A comida é chamada de alimentação, essa comida então seria chamada de a alimentação dos malvados. As mesas nos quais elas eram servidas são condenadas pelos versículos que dizem: pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e excrementos e não resta lugar. E aqui nós temos um nível um pouco remes, um pouco mais simbólico e também um pouco drástico, que pode nos refletir sobre o que é esses vômitos e excrementos das mesas daqueles que comem excessivamente. Será que comemos excessivamente porque estamos realmente com muita fome? Ou estamos comendo excessivamente para cobrir um vazio interno que não se cessa, um vazio interno que por vezes pode ser, na maioria das vezes, na verdade, espiritual, e nós estamos nos alimentando da coisa errada, pois mais para frente é dito: o sábio se alimenta daquilo que satisfaz a sua alma, e o que satisfaz a nossa alma é a Torá. A Torá é o pão da alma. A espiritualidade é o pão da alma. Se este não se alimenta do pão da alma, este acaba alimentando esse vazio interno. E o corpo agora, esse aspecto psicossomático, vai tentar de todo custo trazer um preenchimento para este vazio. Na psicologia vemos às vezes pessoas que sofrem de problemas alimentares, de distúrbios alimentares, e que podem estar relacionados a este vazio interior que sentem excessivamente e desenfreadamente. E trazendo essa interpretação psicológica para a espiritualidade, podemos entender que este vazio é o vazio espiritual, o qual não está preenchido da maneira correta. E como não está preenchido da maneira correta, acaba procurando gatilhos do mundo físico para se alimentar e se preencher em nosso corpo. E este vômito, esses excrementos, seriam aquilo que eles fazem. Seriam, por exemplo, o que ele vai dizer mais para frente, já vamos ler sobre isso: não se alimentar com pessoas ao seu redor da mesa, pessoas ignorantes, pessoas dessas que comem e bebem desenfreadamente e vomitam. Vomitam o quê? Essa impureza que está dentro deles. Essa impureza que acaba contaminando o ambiente onde se alimenta, já que a mesa onde comemos é a representação simbólica do altar do templo. A nossa casa é a representação simbólica do templo. A nossa mesa é o altar onde rezamos, onde estudamos e onde comemos. Dessas bênçãos que Deus traz para nosso mundo, para nós através do nosso mundo. Então, aqueles que vomitam, eles vomitam essas impurezas, essas palavras desenfreadas, vomitam coisas desnecessárias, vomitam o desprazer da vida, como aqueles que buscam desenfreadamente um prazer insaciável, pois não entenderam o prazer da vida, não entenderam que a vida é sobre leveza e sobre o equilíbrio, estão fora do caminho do meio. O homem, segundo a Mishnah, o homem deve comer esse pouco que lhe cabe somente em sua casa, à sua mesa. Não em um restaurante nem no mercado, para não ser desprestigiado diante dos outros, a não ser que haja uma necessidade muito premente. Ele não deve tampouco comer na companhia de ignorantes, como eu disse, nem sentar-se à mesa que é descritas como mesa cheia de vômitos e excrementos, pois é aquela mesa cheia de pessoas que derramam suas impurezas, derramam a sua lashon hará, derramam as suas atitudes pecaminosas em nosso ambiente de comida espiritual.
A comida alimenta a alma, como é dito, sem pão não há Torá e sem Torá não há pão. Então, se eu como o meu pão ao redor de pessoas que desrespeitam essa Torá, eu não estou me alimentando da Torá, eu estou me alimentando desta impureza também. Nem deve-se estender demais as suas refeições, até mesmo quando sentar-se entre os sábios, nem compartilhar de banquetes com muitos participantes. Nem é apropriado comer de refeição dos outros, exceto quando se tratar de um banquete em honra de uma mitzvah, ou seja, como por exemplo o exemplo dos almoços de Shabbat, onde se come, todos nós trazemos aquele alimento para podermos compartilhar juntos, porque é a honra a uma mitzvah. Não é à toa que antes do almoço de Shabbat, antes do Kiddush, antes do jantar de Kabbalat Shabbat, fazemos um Kiddush, santificando não só ao momento do Shabbat, o dia do Shabbat, o Kiddush que santifica o dia, como também santificando o que iremos fazer agora. Alimentar os nossos corpos para se alimentarmos a nossa alma pelas mitzvot. Por exemplo, uma refeição com ocasião de celebração de um noivado ou casamento, essa pode se comer, pois é um ato de muita alegria e de muita kavaná, de muito mazal tov para aqueles que estão se casando e de compartilhar essa alegria com todos. Mesmo assim, somente caso trate de um noivo que seja estudioso da Torá, cujo a noiva seja filha de um estudioso da Torá, ou seja, que está se referindo às relações conjugais kasher, de acordo com o Maimônides e sua época, de acordo com a época de Maimônides e também com o nível ortodoxo de suas interpretações, mas isso não vem ao caso. Os justos e os Hassidim antigos não participam de uma refeição que não fosse apropriada para eles ou de uma refeição própria. Quando um sábio toma vinho, Mishnah terceira, quando um sábio toma vinho, ele só bebe se for necessário para facilitar a sua digestão. Aqui sempre devemos tomar muito cuidado quando interpretamos os ensinamentos de Maimônides. Ele sempre traz os seus ensinamentos de uma maneira, às vezes, um pouco rígida e de maneira bem ortodoxa, bem ferro e fogo, mas quando interpretamos ela, percebemos que há sempre um sod, sempre há algo escondido ali no meio sobre essas relações. Ele diz sobre a bebedeira, não beber demais, não usar a refeição como um gatilho para beber desenfreadamente, sem sentido, sem alegria, apenas por beber. Aquele que bebe dessa maneira é desprezível e perderá a sua sabedoria. Se ele se embebedar, se embriagar diante de pessoas simples, ele terá profanado o nome de Deus que está presente nesta alegria, que é presente no vinho, que é presente nas comidas fortes, porém deve ser sempre feito com que do chá. Comamos comidas fortes, bebemos bebidas fortes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa sobre santidade na comida, na bebida, pois nos traz alegria. Se eu como dessa maneira desenfreada, eu estou tirando a alegria. Eu estou trazendo desordem, estou trazendo desarmonia para o ambiente devocional. Estamos tirando aqui do chá deste ambiente. A não ser que ele seja consumido durante... Aí ele diz também sobre tomar vinhos à tarde. Então isso é, de novo, lembrando de sua época. Sobre não tomar vinho durante a tarde, a não ser que seja para o almoço ou para ajudar na digestão. Mishnah 4. Embora a esposa de um homem lhe seja continuamente permitida, é apropriado ao sábio se comportar com santidade. Então aqui está falando sobre relações conjugais e é importante ler da maneira correta este verso. Ele diz, embora a esposa de um homem lhe seja completamente apropriada. Que homem é este que ele está citando? Perdão. Peço desculpas. Que homem é esse que ele está citando nessa Mishnah? Esse homem ele está se referindo agora na terceira pessoa. O homem, ou seja, a esposa de alguém. Ou seja, este alguém e sua esposa, quando que lhe é permitida constantemente, é apropriado que o sábio deve se comportar com santidade com ela e não manter relações conjugais com ela com exagerada frequência, à maneira dos galos, ou seja,
devemos tomar muito cuidado. Aqui ele está se referindo ao processo, ao momento, na verdade, de nidá que as mulheres passam. Respeitar os momentos de resguardo das mulheres. Respeitar o momento de resguardo, o momento de cansaço, pois da mulher é o direito do ato sexual e do homem é o dever. Ou seja, a mulher é quem escolhe o momento em que ela irá se relacionar conjugalmente com seu marido. Não o homem, não ao contrário. É a mulher que escolhe e não o homem o momento. E também sobre respeitar o momento de nidá. Não se deve fazer desenfreadamente, pois não é o homem quem decide, é a mulher que decide quando irá se relacionar com o homem. É ela que decide. E isso, ele, aliás, vai trazer que essas relações devem ser feitas, por exemplo, como uma forma de mitzvah de Shabbat, no Shabbat, pois é no Shabbat que esta Sefirah de Tiferet está sendo regida, como nós já dissemos. E Tiferet é a Sefirah do prazer, como dissemos na semana passada. A Sefirah do prazer, onde o libido flui pelo corpo inteiro, assim como em Tiferet, no Shabbat, todas as Sefirot se unem e este fluxo de vida corre por toda a árvore da vida. Dessa mesma maneira, Tiferet Shabbat está relacionado também ao ato sexual, pois é neste dia que a noiva de Shabbat entra na sinagoga. É o momento em que a noiva de Shabbat está dentro das nossas casas e traz a santificação e traz a separação para o seu marido, para o povo de Israel, a qual se conjugará com ela no dia de Shabbat. Quando chegamos no Havdalah e ela, podemos então nos despedir dela para que no próximo Shabbat possamos estar de novo nos casando, como sempre gostamos de nos referenciar com o filme como se fosse a primeira vez, onde Adam Sandler no filme ele tem um casamento com uma mulher que sofre de amnésia e todos os dias ele finge estar conhecendo ela novamente para poder de novo se casar com ela, como aquele que pudesse se casar todos os dias com sua mulher. E dessa mesma maneira no Shabbat nós nos casamos todos os Shabbat com o Shabbat novamente, com a noiva de Shabbat, com a Kalash Shabbat, com a Shechinat Hashem, todo o Shabbat. E é justamente por isto que o Shabbat é tão respeitado para as relações íntimas. E sobre... Perdão, me perdi. Ele não deve comportar-se com leviandade nem falar grosserias, banalidades, mesmo em conversas íntimas a sós. Aqui está se referindo... Claro, devemos sempre olhar todas as Mishnayot de Maimônides como em sua época, aplicando elas à sua época, porém, vemos aqui trazendo um nível mais simbólico e agora um pouco mais puxado para o drash, mais ético, mais moral. Os momentos a sós não quer dizer que é momentos de briga. Não é porque vocês estão a sós que é momento de falar grosserias. Não é porque vocês estão a sós que é momento de falar banalidades. O momento a sós do casal é o momento mais sagrado do dia. É o momento onde o homem e a mulher se têm de novo em seus braços, em sua companhia. Não é momento para desperdiçar esse momento com grosserias, com conversas banais ou que podem acabar gerando brigas, pois a briga tira a Shalom Bait da casa, e um casamento sem Shalom Bait há muito tempo não é mais um casamento, é um sofrimento. E sobre isso, alude-se os profetas, e ele conta ao homem a sua conversa. Sobre este versículo, os sábios disseram: até sobre a mera conversa íntima que um homem tiver com sua mulher no futuro, ele terá que prestar contas no Olam Rabá. E nessa hora nenhum dos dois devem estar bêbados ou desmotivados e nem tristes, pois também o ato sexual ele traz alegria. Não se precisa dopar-se a alma, dopar-se o corpo para poder ter o momento de prazer entre os dois. Se isso é necessário para que esse momento de prazer possa acontecer, há um indicativo de que provavelmente eles não se amem tanto assim e precisam sempre de algum subterfúgio para se sentir amados ou para sentir amar. É sobre ter essa relação com a sua total consciência, entendendo o que se está fazendo, pois você está amando a outra pessoa. É um ato de amor, é um ato de ligamento, de ligação entre
o homem e a mulher que no momento do casamento se tornaram uma alma só. Eu estou me relacionando comigo mesmo através de minha mulher, e minha mulher está se relacionando com ela mesma através de mim. É um momento de alegria, de kavaná. Não se deve estar tristes e nem se deve ter relações com ela enquanto estiver dormindo, pois é algo de pura vontade. Ela deve estar completamente permissiva para si, pois é um direito dela e não do homem. É um direito dela e um dever do homem cumprir o direito dela, e não o ao contrário. Só se deve coabitar sobre um clima de consentimento mútuo e de alegria. O marido deve conversar e flertar com ela um pouco para deixá-la relaxada, para liberá-la e para deixá-la mais solta, mais interessada, pois também não é só apenas sobre isso o casamento. É sobre uma relação também de conversa, de amizade. Um casal não é apenas dois corpos, dois seres humanos que se amam e que têm relações, mas eles também são dois amigos, dois companheiros que conversam, que estudam juntos, que pensam a mesma coisa e que têm desses momentos para aproveitar a vida como ela é. Pois tudo é prazer, e o prazer também está presente nas relações enquanto conversas, nas relações enquanto os momentos de a sós do casal para ver uma série, para ver um filme, para ficarem juntos. Isso também traz prazer para o casal e também traz prazer para a vida. O marido deve conversar e flertar dela um pouco para deixá-la relaxada, e ele deve coabitar com o pudor e não ser atrevido, se afastar logo em seguida. Não é só sobre fazer e se afastar, é sobre ter aquela relação do momento juntos, pois eles são uma única alma. A quinta Mishnah é que todo aquele que se comporta segundo essas normas não só se santifica e se purifica e refina os seus temperamentos, mas além disso, se ele vier a ter filhos, eles serão bonitos e discretos. E os merecedores da sabedoria e de devoção. Em contrapartida, se você for aquele ao contrário de tudo isso que dissemos, seus filhos nascerão e caminharão pela escuridão e terão filhos como eles. Ou seja, os seus filhos são um reflexo do casal. Os filhos refletem a si próprio. Então, se você é uma pessoa sábia, se você consegue ser, no mínimo, uma pessoa benoni e consegue ser uma pessoa que tem devoção a Hashem, compromisso com a Torá e tem uma ética elevada, uma alma elevada, uma alma refinada, que possui moral e ética, filosofia em sua casa, esses seus filhos serão da mesma maneira, pois não leais os seus filhos, Banair, mas sim seus construtores, Bonair, pois seus filhos são os construtores do seu futuro, e eles precisam de você para que você os guie no caminho da luz, pois eles são reflexos de si próprio. É sobre o reflexo, eles são o reflexo de si próprio. E nessa Mishnah, a próxima Mishnah, a 6, nós vemos agora com relação aos dejetos, como deveria ser realizado esse momento, e que pode parecer um pouco grotesco isso estar citado no Mishneh Torah, mas Maimônides era médico também. Ele falava sobre as relações fisiológicas do corpo. E falava que tudo é sobre saúde, a saúde também é uma forma de santificar o nome de Hashem. Quando santificamos a nossa saúde, deixamos nosso corpo saudável, estamos santificando o nome de Hashem que está presente em nosso corpo. Isso lembra muito a Kabbalah, que diz que o nome de divino, ele, puxando agora apenas como um exemplo, apenas como uma figura interpretativa, agora Adam, na Kadimona, onde o nome de Deus está presente e o nome de Deus forma este homem, da mesma maneira, apenas imaginando esta imagem, pois o contexto é totalmente diferente, imaginando essa imagem, o nome de Deus está presente no corpo humano. E esse corpo humano, então santificado por Hashem, se santifica o nome de Hashem quando se mantém ele saudável e reto, mantendo os caminhos limpos para que essa energia de prosperidade, libida da vida, de Gana, possa fluir com leveza pelas veias do seu sangue, sem entupimentos nessas veias, pois o entupimento nessas veias são sinkelipot. Às vezes, as coisas espirituais se refletem no somático, no corpo. Se você possui
problemas, ou você é uma pessoa que não tem uma alimentação saudável, você pode acabar, por exemplo, tendo entupimento de veias. E esse entupimento de veias são kelipot-nogá, que precisam ser retificadas. Será que os problemas cardíacos, ou qualquer outro tipo de problemas do corpo, não iniciam no espiritual? Será que tudo no mundo que acontece de doenças não tem algum sentido espiritual? O entupimento das veias não pode ser algo referenciado a essas kelipot-nogá que ficam ainda ali no corpo, que precisam ser filtradas, limpadas, purificadas? E nessa Mishnah ele vai dizer o seguinte: sábios da Torá se comportam com um extremo pudor, e eles não se degradam e não se descobrem nem a cabeça, ou seja, o uso da kippah. Não se descobre nem mesmo a cabeça, que serve para lembrarmos da humildade, que estamos sempre abaixo de Hashem, e para que andemos sempre humildemente diante do eterno vosso Deus. Pois quando colocamos a kippah, nós precisamos às vezes reclinar um pouco a cabeça bem de leve para que a kippah não caia, simbolizando que devemos sempre andar de cabeça rebaixada, mas ainda com o espírito erguido, mas de cabeça um pouco rebaixada, lembrando de nossa humildade para com Hashem. Se você levanta demais a sua cabeça a ponto de sua kippah cair, é porque você pode estar se ensoberbecendo demais para com todas as pessoas e deixando que o seu ego reine em sua mente, em vez da sabedoria da Torá. É sobre manter a kippah estável na cabeça e não sobre deixar o seu rosto aparente 100%. O rosto de Moshe resplandecia pela Torá e não pelo seu ego. Não deixe o ego refletir em seu rosto, deixe a luz da Torá refletir em seu rosto. E ele diz sobre, por exemplo, o ato da Tzniut, sobre não deixar, aqui lembrando de sua época novamente, também de sua abordagem ortodoxa, ainda assim ele diz sobre não deixar nenhuma parte de sua pele exposta, no sentido de não deixar a sua nudez exposta. E isso nos traz referência a não deixar as nossas intimidades expostas a todos. Não convém às pessoas a nossa intimidade, nossos momentos humanos de intimidade. Não convém às pessoas, elas não precisam saber. Tudo que eu faço em minha casa refere-se a mim e apenas a mim. E só. A minha casa é a minha fortaleza. E lá onde reina é a Sherinat Hashem, representada através do casal. Essa casa precisa ser equilibrada e uma fortaleza que mantém intimidade segura, não presa, mas segura, e que só adentra ela aqueles que a permitem. E é preciso, por exemplo, se afastar para fazer essas... Ele diz ali sobre se afastar para fazer esses atos fisiológicos, né? Ele diz sobre não deixar aparente aos olhos de todos aquilo que fazemos em nossa intimidade. Claro, com santidade, pois não estamos escondendo nada, estamos protegendo a intimidade. Não estamos escondendo as impurezas, estamos evitando a elas. Caso seja necessário, aí ele vai dizer ainda sobre o ato de se evacuar. Caso seja preciso se evacuar em área aberta, que ele traz várias descrições que não já foram explicadas. Ok, Mishnah 7, um sábio da Torá não deve gritar nem bradar quando fala, ou seja, não se fala com voz alta, gritando o tempo inteiro, como um ignorante que fala gritando para que as pessoas, forçando as pessoas para que se ouçam. Não, o sábio é ouvido naturalmente. Por isso é dito que o sábio também não deve interromper um momento de raiva de alguém que está irado para falar alguma coisa. Você deve esperar que ele se acalme para falar alguma coisa, pois o sábio é ouvido naturalmente. Ele não precisa gritar mais alto que o outro para poder ser ouvido. O sábio é ouvido naturalmente. O sábio é aquele que consegue ser ouvido de maneira natural e que espera o momento certo para tudo falar. Ele deve se julgar bem favoravelmente a todos. Perdão, nossa, pulei muito. Aqui, pelo contrário, ao falar com as pessoas, ele deve usar uma voz de suavidade, mas sem exagerar, para que sua fala não pareça o discurso de um arrogante. Ele deve adiantar-se em cumprimentar a todos que estão no ambiente,
para que todos fiquem satisfeitos com ele. Ele deve julgar cada um para o bem. E isso nos lembra do que está escrito no Pirkei Avot: julgai-vos a todos favoravelmente. Julgai a todos com beleza e com pureza, entendendo que todo o que foi feito foi para o bem. Não se julga o outro, sempre favoravelmente. Nunca se julga o outro de maneira negativa, apenas favoravelmente. Entendendo que teve motivo para tudo aquilo acontecer e, de preferência, não julgar. Entendendo que ele teve seus motivos. Não julgue, não precisa falar. Tem coisa que não precisa falar. Apenas julgando a todos favoravelmente. Enaltecer as virtudes do próximo e não mencionar nenhum de seus defeitos. Enalteça o que ele fez de bom. Se não há nada de bom para se falar do seu irmão, não fale. Mas não fale seus defeitos. Principalmente perante as pessoas. Pois isso pode acabar assassinando a sua reputação para com todos os outros da comunidade. Não precisa falar o tempo inteiro. Isso também é um treinamento de fala. Não se fala o tempo inteiro. Para que falar? Chega no momento que a gente fala tanto que a gente acaba falando besteira. É melhor não falar nada. É melhor fazer um voto de silêncio do que acabar falando tudo isso. Claro, esse exagero é apenas para exemplificar. Mas se não há nada de bom para se falar de alguém, não fale. Apenas o cumprimente e vá embora. Não o exponha. Não julgue a ele enquanto você fala, pois a sua fala, mesmo que seja para repreensão, há um ar de julgamento. Se você não for uma pessoa digna de repreendê-la, não repreenda. Deixe que uma pessoa maior que você, que seja responsável por essa pessoa espiritualmente ou fisicamente, repreenda. Não repreenda na frente dos outros, principalmente. Jogue para o canto, fale com ela de voz baixa e branda, para que ela possa entender de maneira baixa e suave, para que ela possa entender da melhor maneira possível, porém sendo sempre enfático, para que não se repita, porém de maneira discreta, sem expor essa pessoa. O erro dela não precisa ser exposto perante todos, para que não acabe assassinando a sua reputação. O erro é apenas para aprender a não fazer de novo e não para expor a ela para que ela se sinta envergonhada e acabe traumatizando aquele momento, e ela acabe se transformando às vezes uma pessoa até mais recolhida, mais afastada da comunidade, pois se sentiu exposta, pois se sentiu agredida naquele momento. Sempre querer a paz e persegui-la constantemente. Um sábio sempre persegue a paz a todo custo. Persegue a paz a todo custo, pois a paz é a presença divina em nosso meio. É a Shalom Bait de todos os lugares, da Bait, da terra. A terra, que é a nossa casa, precisa de Shalom Bait, de paz na casa, de paz no lar, entre todos os homens dela, para que dela possa se existir a Shechinat Hashem. A Shechinat Hashem não habita em lugar de caos, em lugar de desarmonia. Ela precisa da harmonia, da paz para existir. Não para existir no nível divino, mas para existir em nosso meio sensorial. Eu posso sentir essa Shechinat, precisa de paz. Por isso o Shabbat é um Shabbat oneg, um Shabbat prazeroso, porque o Shabbat é Shabbat Shalom, é Shabbat de paz. Que você tem um Shabbat de paz, que você tem um Shabbat Shalom, não é apenas um cumprimento, não é apenas uma forma de dizer oi quando chega à sinagoga, no Shabbat. É uma forma de desejar aquela pessoa, que aquela pessoa junto com você traga a paz para a comunidade. E que através dessa paz possa se sentir o prazer do Shabbat, o Shabbat oneg. Se ele vê que as suas palavras serão úteis, elas serão ouvidas naturalmente, que as fale. Caso contrário, se cale, não fale, para que não acabe destruindo essa Shalom Bait do meio do lugar, tirando esse oneg do ambiente, esse prazer do momento. Por exemplo, quando ele não tente acalmar alguém, como já disse, que está em raiva, e que não tente persuadir uma pessoa a anular as promessas que ela as está formulando, que espere até que a mente dela esteja assentada e calma. Que não tente consolar um indivíduo quando o seu falecido já jaz diante dele. Não tenta consolar alguém que perdeu um ente querido diante do ente querido. Deixe que ele tenha aquele momento, ele está frágil emocionalmente. Depois você o consola. Ele se afasta
E quando ele se afastar, você consola. Deixe que ele viva aquela dor, porque aquela dor é necessária para que ele possa liberá-la. Se ele não liberar, ele vai acabar alimentando essa dor dentro dele e pode acabar um problema psicossomático ali, uma depressão ou algo pior. Então, deixe. Isso faz parte de uma das leis de Avelut. É necessário sentir a dor para poder liberá-la, para quando o processo de luto acabar, ela possa sentir o prazer da vida novamente, após ter o contato com a morte. Uma vez que o enlutado fica inquieto enquanto não o enterrar, o mesmo se aplica aos outros casos similares, que desvia o seu olhar de um próximo quando ele estiver em um momento de humilhação. Não olhe quando alguém está sendo humilhado em sua frente. Não olhe, não dê bola, pois quando você dá bola, você alimenta aquele momento. Não é sobre interromper aquele momento. Não cabe a você interromper, mas também não cabe a você dar bola e observar e fomentar aquele momento. Apenas ignore, para que isso não se torne pior, o momento acabe se prolongando. Aquela pessoa já está humilhada. O fato de ela ver ao redor que outras pessoas estão olhando só deixa ela ainda mais humilhada e mais envergonhada para aquele momento. Aqui, que não distorça fatos, nem exagere em uma situação, nem a minimize, exceto no interesse da paz. Não se minimiza, por exemplo, uma coisa séria, a não ser que seja para a paz, que você viu que aquilo ali se tornou uma polêmica, aí sim você ameniza, mas não se ameniza nada. Se você for o sábio e precisa, por exemplo, corrigir o seu filho, não amenize a situação do problema. Entenda o problema, olhe para o problema, aceite o problema e resolva o problema. Mas não amenize, a não ser que seja para manter a paz entre os homens e entre os pais e filhos. Nesse sentido, amenize, pois é pela paz que trabalhamos. Ele persegue a paz constantemente. Em resumo, que não fale a não ser palavras de sabedoria ou em prol de uma boa causa ou coisa do gênero. E que não converse com uma mulher no mercado, nem se for sua mulher, sua irmã, sua filha. Isso se aplica à sua época, não se aplica nos dias de hoje. Isso é praticamente inviável nos dias de hoje. Aqui se diz sobre sua época, mas diz sobre não ter tanta intimidade assim com mulheres que não fazem parte do seu ciclo realmente conjugal nesse sentido. Aqui está referindo-se à sua época. Devemos lembrar da época de Maimônides, de uma época de 1000 anos atrás, onde a humanidade era completamente diferente da nossa, e sempre olhando para as alahot, para a Torá, na maneira massorti, como já dissemos, da maneira mais praticável possível nos dias de hoje. Claro, praticando todos os mandamentos que sejam possíveis de ser cumpridos devem ser cumpridos, para que haja a santificação do nome da Hashem, que é do Shat Hashem, que é do Shat Shem Hashem, que é do Shá do nome de Deus. Porém, se isso atrapalhar a paz entre os pais e filhos, se isso atrapalhar a paz entre os homens, deve-se analisar com autoridades rabínicas que analisam isso constantemente para que esta paz seja ainda reinada em meio das relações humanas entre as pessoas. A paz sempre deve ser perseguida. Os sábios da Torá, Mishnah 8, não devem andar aprumado com a calça erguida, conforme é dito, e andarão com o pescoço erguido. Não, perdão. Li errado. Os sábios da Torá não se devem andar aprumados com a cabeça erguida, como já foi dito, conforme já foi dito, e andaram com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes para todos, como aquele que olha julgando por cima, soberba, nariz lá em cima. Não é sobre isso. Sempre deve se olhar com carinho, com leveza para todos, com paz. Porém, com a sua cabeça um pouco rebaixada, simbolizando humildade para com todos os que passam por seu redor e para com Hashem, que está acima de nós o tempo inteiro. Isso é Hashem que paira sobre nossas cabeças. E também nem se deve se caminhar com passos muito curtos, mas sim de maneira equilibrada, para que não também acabe sendo
entendido como um exagero. Como os das mulheres ou os dos arrogantes. As mulheres andam mais lentos do que os homens, isso é normal, é natural, faz parte da fisionomia humana. Faz parte da fisiologia humana, é natural. Agora os arrogantes andam lentamente, julgando a todos. Tipo, sai da frente e deixa eu passar. Não é assim que funciona. Os humanos, as pessoas de bem, as pessoas equilibradas que andam sempre no caminho do meio, andam com passos nem muito rápidos nem muito curtos, com as suas cabeças humildes o tempo inteiro, como aqueles que andam normalmente, como pessoas normais. Não precisam se aparecer o tempo inteiro ou precisar chamar a atenção, porque quem precisa chamar a atenção é porque talvez não a tenha. Quem precisa aparecer demais é porque já não está mais ali. Ele precisa chamar a atenção porque ninguém mais liga pra ele. Não é sobre chamar a atenção. O sábio não precisa de chamar a atenção. As pessoas já sentem sua presença no ambiente. Ele não precisa de atenção o tempo inteiro, porque a atenção já está virada para ele. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque as pessoas já ouvem ele naturalmente. É recomendável que olhe para baixo enquanto está de pé rezando e que caminhe pelo mercado com seriedade, como uma pessoa absorta em seus negócios, sabendo com seriedade o que está fazendo ali, para que também não acabe sendo uma pessoa gastona desenfreadamente, aquela pessoa que já chega deslumbrada querendo comprar tudo. Se leve com seriedade, com aquele que entende a seriedade do dinheiro e do que realmente está se fazendo ali. Claro, pode curtir, pode passear, pode achar coisas interessantes se for possível até adquiri-las, mas adquirindo sempre com seriedade e com serenidade. Sem querer comprar de maneira desenfreada ou comprando coisas inúteis que não lhe servem. Achou uma coisa interessante, lhe serve, há a possibilidade de adquiri-la, adquira, mas com seriedade. Entendendo todos os aspectos da vida, inclusive monetários. Entendendo que o dinheiro também é sagrado e não pode ser desperdiçado, assim como a comida. Da mesma maneira que a psicologia olha as pessoas que têm problemas emocionais alimentícios, também ela olha para as pessoas que têm vício em gastos. Ela tem vício, uma necessidade desenfreada em adquirir coisas que nem lhe servem às vezes. Ela só precisa comprar. Talvez porque ela não consegue entender o valor que há nela própria e por isso ela precisa dar valor a um monte de coisas para que ela se sinta valorizada, mas não é sobre isso, é sobre se sentir valorizado internamente. Eu não preciso gastar com tudo para me sentir valorizado. Senão isso, na verdade, está mostrando o quanto eu não sou valorizado por mim mesmo. Estou desenfreando toda a minha riqueza em coisas inúteis, como se eu quisesse liberar algo que não me é digno. Ele é digno e por isso que ele é digno esse dinheiro, ele precisa ser liberado e gastado da maneira correta e com seriedade, com respeito a ele e com responsabilidade. Não se deve comer pela rua. Perdão, pulei de novo. Nem se deve caminhar com passos curtos. Não, isso já está aqui. Também pela maneira de caminhar é possível diferenciar entre um homem sábio e um ajuizado. Não é sobre apenas ser juízo, é sobre ser sábio, ter sabedoria no juízo. O tolo e o inculto. Conforme disse o rei Shlomo em sua sabedoria, até ao andar pelo caminho, ao simplório falta bom senso. E diz a todos que é ignorante. O seu jeito anuncia a todos o basbaque que é. Também não se deve se dizer, eu sou um ignorante o tempo inteiro. Eu não sei fazer isso. Eu sou uma pessoa ignorante. Eu sou meio burro. Não é isso. Não! Se levante sua cabeça. Tenha humildade. Ter humildade não é se humilhar constantemente. Também não é sobre exagerar o tempo inteiro. Lembre-se, tudo o que Maimonides diz no Rodeot, ele está se referindo ao caminho do meio, ao equilíbrio, à retificação da alma. A tornar reta a vossa alma. A equilibrá-la. Retificá-la. Não sobre exageros, é sobre retificá-la, sobre torná-la equilibrada. Mishnah 9. A roupa de um sábio da Torá deve ser uma roupa atrativa e limpa.
inaceitável que nela possa ser encontrada uma sujeira ou mancha de gordura, nem nada do gênero. Ele deve usar vestes reais como roupas de ouro e púrpura que atraem todos os olhares. Perdão, e ele também não deve usar roupas reais com ouro e púrpura para que chamem demais a atenção de todos os olhares ao seu redor, nem roupas surradas que diminuam quem ele é através de sua veste, mas roupas agradáveis, confortáveis, de um nível moderado e bonitas. Não é sobre precisar se amostrar o tempo inteiro num dia eterno, todo dia na rua, no calor de 40 graus. A não ser que tenha um propósito para isso. Se não há propósito, não faça de maneira confortável, mas decente, mas confortável. Também o decente não precisa ser desconfortável para você. Deve ser confortável, harmoniosa, mas também não se deve usar desleixadamente. Vista-se decentemente para certas ocasiões, da maneira correta e confortável para tudo. A sua pele não deve ser visível sob a roupa, como quando se usa as peças de linho excepcionalmente excepcionalmente finas, produzidas no Egito, por exemplo, na época dele. Aqui, leis agora sobre Tzniut. As suas roupas não devem arrastar no chão como as dos arrogantes, não devem ser roupas enormes, com capas gigantescas na época dele. Ou seja, as roupas também não devem ser extravagantes o suficiente porque você é diferente. Você não é diferente de ninguém. Se você acha que as suas roupas definem quanto você é diferente de todos, isso é um ato de arrogância. Você não é diferente de ninguém. Agora, depende do momento onde você está. Se você está, por exemplo, em um show de rock, você está em uma festa, se veste como todos irão se vestir. Por exemplo, no show de rock, eu que gosto de rock, geralmente vou muito a eventos de música, principalmente de música em geral, mas principalmente do rock, já que é a minha preferência. Se veste, por exemplo, jaqueta de couro, né, camiseta preta, claro, sem exagero o tempo inteiro, mantendo a tzniut, com jaqueta de couro, camiseta preta, calça preta, tênis preto, porque é um ambiente. Mas eu não vou me vestir como um astro do rock, eu não vou me vestir como alguém que gosta desse gênero para passar uma prédica ou para vir à sinagoga. Há ambientes para tudo. Para a sinagoga você coloca um blazer, uma calça jeans, perdão, deixa eu botar meu celular aqui, aí, vou botar o celular. Não se venha-se de calça jeans, de blazer, de camisa social, mas também você não vai andar todo de social em um shopping, para que também as pessoas não achem que você tem mais do que realmente tem. Veste com roupas mais adequadas, ou seja, todos os ambientes têm a sua vestimenta adequada para o ambiente. Assim você está normal com todos. Não se anda-se dessa maneira para se tornar extravagante e visível por todos. Olha como eu sou diferente. A diferença, às vezes, é um ato de exclusão. Eu sou diferente da sociedade, por isso me excluo dela. O ato de exclusão, o excluído, será excluído. Aquele que se exclui acabará sendo excluído fisicamente e propositalmente, pois ele acabou se excluindo e acabará sendo excluído naturalmente. Não é sobre ser diferente, mais uma vez. É sobre ser especial. Existe uma diferença entre diferente e especial. E todos somos especiais com as nossas diferenças. Mas eu não preciso ser diferente de todo mundo apenas para chamar a minha atenção, pois isso é um ato de arrogância. Ok? Ele deve se deixar o seu manto caídiço. Ele não deve se deixar o seu manto caídiço, por isso cria uma impressão de arrogância, exceto no Shabat, pois o Shabat é um dia também de prazer, de riqueza, de harmonia. Por isso se usa roupas bonitas. Sua roupa mais bonita separe para o Shabat. Se você tem uma roupa, compre uma roupa apenas para usar no Shabat, linda, aquela roupa bonita que você quer usar, não para chamar a atenção das pessoas da sinagoga, mas para se vestir com prazer para o Shabat. E para se vestir para Hashem, para mostrar que você reverencia esse dia e que esse dia para você é tão especial quanto qualquer outra festa. Que você se veste com beleza, com harmonia, com tiferet, com amor, mas ao mesmo tempo mantendo sempre esse equilíbrio ético e moral, mas também para não se tornar uma pessoa arrogante. Não precisa ser a roupa mais bonita da sinagoga. Vê com uma roupa decente, bonita, confortável, que você se sinta prazer, porque a tua roupa é especial, aquela roupa do Shabat, mas ela não precisa ser excessivamente bonita o tempo inteiro para chamar toda a atenção da sinagoga.
uma impressão, para que não passe uma impressão de arrogância. Nos dias quentes, ele não deve calçar sapatos remendados demais, mas na época de chuvas pode, a não ser porque na época dele, né, sapatos, o couro era algo muito caro. Então, ele diz aqui no calor, não se deve usar os sapatos fechados o tempo inteiro, mas, ou seja, também respeitar o clima do ambiente. Mas também não se deve usar roupas também muito remendadas, muito já velhas para esse tipo de ambiente, pois a roupa velha também é uma roupa pobre e reflete às vezes, algo espiritual. Não, você não precisa usar a roupa mais pobre, você precisa usar a roupa que é para você, a roupa que se encaixa a você, a sua vida, a sua monetariedade. Mas não quer dizer que você precisa usar o mais humilde o tempo inteiro. Uma roupa pobre não quer dizer nada com condição financeira. Uma roupa pobre é uma roupa que já não há mais beleza e prazer ao usá-la. Então essa roupa já não lhe pertence mais. Ele não deve ir perfumado ao mercado, nem como roupas perfumadas ou com o cabelo muito perfumado excessivamente. No entanto, ele pode esfregar o seu corpo algumas substâncias aromáticas para remover os odores. Então aqui fala sobre banho, né? Sobre não também exagerar que eu preciso tomar 3, 4 banhos por dia, porque eu preciso ser o mais cheiroso, eu preciso ser o mais harmonioso. A harmonia não se encontra no exagero também da beleza do corpo, da saúde enquanto higiene. Você está tomando banho por higiene, para tirar os odores horríveis, para tirar os odores ruins do corpo, não para se sentir o mais perfumado do ambiente. Você precisa usar o perfume mais caro, um perfume mais fantástico, que às vezes é algo que você acabou gastando dinheiro demais, mais do que deveria, em algo que na verdade exacerba o seu ego, mostra o seu ego para as pessoas. Aqui fala sobre ego. É sobre isso, essa Mishnah, sobre ego. Não se alimenta o ego dessa maneira. Quem faz isso tem um ego frágil, um ego fraco, um ego inflado. O ego inflado é um ego machucado. O ego forte não precisa disso para ser uma pessoa bonita e harmoniosa. Ela já é bonita naturalmente, seja por sua beleza física, seja por sua beleza intelectual, ou seja pelos dois. A sua beleza é harmoniosa. É sensitível, é perceptível, ela não precisa exagerar, porque isso também às vezes reflete uma falsidade interior às vezes. Essa falsidade interior de que eu não sou isso, mas eu tenho que fingir ser algo para ser aceito. Se você precisa fingir para ser aceito, é porque as pessoas não te aceitam como você é. Esteja em um lugar onde as pessoas aceitam quem você é, como você é. Você não precisa fingir ser alguém que você não é para ser aceito. Você precisa ser aceito como você é, pois a sua sabedoria, a sua beleza está na sua sabedoria. Está na sua sabedoria em todos os atos da vida. A sua beleza está na sua... A beleza já não é algo, primeiro que ela é algo natural para o homem. O homem enquanto ser humano já é algo belo, já é algo fantástico. O seu corpo já é algo fantástico. Ele reflete o universo, ele reflete os níveis cabalísticos e místicos de Deus, do universo. Você é a imagem e semelhança do divino. Mas você também não precisa exacerbá-lo o tempo inteiro, trazendo alimento para o seu ego, para que você acabe utilizando o seu corpo como uma ferramenta de alimentação desse ego. Quando se trata de relações humanas, o ego deve ficar sentado no seu canto. Ele é preciso, ele é necessário para manter essa sua autoestima, mas quando essa autoestima está exacerbada, se torna em arrogância. Ele não deve... Ok, Mishnah 10, estamos quase terminando. Um sábio da Torá administra os seus assuntos com bom senso. Come, bebe, mantém a família conforme os seus recursos e o seu nível de vida permitem, sem desperdícios. Ou seja, se você há condições de disponibilizar a melhor vida possível nas suas condições para a sua família, faça isso. Agora, não desperdice demais para dar a eles uma vida que na verdade não os pertence. Dê a eles a vida a qual você pode dar, com o máximo que você pode fazer dentro do limite. Não precisa exacerbar esse limite, pois isso também reflete uma mentira interior. Você precisa ser equilibrado, até mesmo na hora de dar uma vida equilibrada e pura
para a sua família, uma vida bonita, uma vida bela, uma vida prazerosa para a sua família, isso deve ser feito de acordo com suas condições, com aquilo que você pode proporcionar. E aí que está o prazer, está na leveza e na sinceridade de tudo que se faz. E também muito menos deve tentar se mostrar essa vida para os outros, porque refere-se exclusivamente a senhor da família, ao íntimo da família. É a intimidade da família que está acontecendo ali. Não precisa ser mostrado o tempo inteiro no Facebook. Você não precisa tirar uma foto de cada comida que você come para mostrar para todo mundo o que você está fazendo com sua família. É um momento íntimo, é um momento de família. Às vezes você faz isso e você acaba se afastando da sua família digitalmente agora. Você usa a internet, as tecnologias para se afastar do mundo real. Às vezes até mesmo pintando uma realidade que não existe em suas redes sociais. Deve-se tomar cuidado com isso. Não se deve pintar uma realidade que não existe nas redes sociais. Mostre, se você quer mostrar, mostre quem você é. De verdade. Eu sou isso. E eu gosto de mim assim. E eu não preciso da sua aceitação para ser assim. Porque eu sou assim. Eu sempre fui assim, eu nasci assim. Como a música da Gabriela. Dentre os ensinamentos dos nossos sábios relacionados ao comportamento de pessoas, há uma recomendação de que não se coma carne e a não ser quando se tenha apetite por ela. Conforme está dito, quando a tua alma tiver desejo de consumir carne, como diz na Torá, se deve abater, de acordo com as leis de Shiritai, etc. É suficiente para a pessoa saudável comer carne uma vez por semana, na noite do Shabat, por exemplo. A carne também adensa demais a alma humana. Então também não é sobre comer carne todos os dias. Deixe a sua carne para o momento especial do Shabat, para poder comer com a sua família. Não precisa comer carne todo dia. Coma frango, como outros alimentos deliciosos que existem em nosso mundo, mas não precisa comer carne o tempo inteiro. Porque isso também é uma forma de exagero e às vezes até de desperdício. A carne está cara, gente. A carne kosher está cara também. Porque a carne é algo que traz riqueza para a nossa mesa, mas ela não precisa ser uma riqueza contínua o tempo inteiro, todo dia, porque isso também acaba tirando a excepcionalidade daqueles momentos e tirando, às vezes, a especialidade dos momentos da nossa vida. Tira aquela experiência especial que a gente tem. Aquela coisa prazerosa. Isso transforma-se em algo comum, em algo corriqueiro, que pode parecer, às vezes, até banal. Você banaliza, às vezes, a própria alegria e prazer que existe nos alimentos. Coma coisas diferentes, experimente outras experiências, mas não precisa fazer isso todo dia, toda hora, a mesma coisa. Perde o prazer da vida, se transforma em algo monótono. Se ela for abastada e assim desejar, pode se comer, mas se não puder, se você realmente quiser, na verdade, se a sua alma quiser de verdade, come carne todo dia, se a sua alma preferir, come. Mas não precisa ser necessariamente isso. Como que a sua alma desejar? Tenha prazer na comida. Não tenha necessidade o tempo inteiro, eu preciso. Você precisa daquilo que sua alma precisa e não daquilo que seu corpo precisa. O seu corpo reflete a sua alma e não o contrário. Você precisa se alimentar daquilo que o seu corpo precisa e o seu corpo deseja, do que sua alma enquanto o corpo deseja. Porque o corpo é a pele da alma. Você, na verdade, é sua alma, nefesh. E as outras camadas da alma, mas aqui falando da alma nefesh. Ok? Convém ao homem sempre comer menos do que o seu dinheiro permite. Não precisa também gastar todo o seu dinheiro com comida, se vestir na exata medida de suas possibilidades. Também não precisa ter a roupa mais bonita nem a mais feia. Ou seja, oferecer a sua esposa e aos seus filhos mais do que estiver ao seu alcance. Dê aquilo que estiver ao seu alcance que pode se dar. Não precisa exagerar. Dê aquilo que você pode. E você estará dando com amor e com equilíbrio. Mishnah 11. O caminho dos homens sensatos é que a pessoa, em primeiro lugar, deve estabelecer uma ocupação pela qual possa se sustentar. Então, ela deve comprar uma casa para viver e, em seguida, se casar. Infere-se isso do dito: quem é o homem que plantou o vinhedo e não o resgatou? Quem é o homem que plantou um vinhedo e não o resgatou? Quem é o homem que edificou uma casa nova, mas não a inaugurou? Quem é o homem que desposou de uma mulher
e não a tomou. Em contraste, os tolos começam se casando. Então, se puderem comprar uma casa, finalmente, no final de suas vidas, eles correm atrás de um trabalho ou vivem de caridade. Então, se você for se casar, por exemplo, tenha já uma vida planejada, já tenha a tua casa, teu trabalho, tuas possibilidades. Não deixe tudo assim fazer emocionalmente, não deixe as suas emoções dominarem as suas atitudes. Pois isso traz pobreza, isso traz instabilidade para a vida. A vida não precisa ser instável, ela precisa ser estável, ela precisa ser vivível. Eu inventei essa palavra, mas ela precisa ser vivível. Ela precisa ser prazerosa, e para ter prazer também precisa ter estabilidade, certezas em tudo, possibilidades de o mínimo, primeiramente o mínimo para se viver. Às vezes o nosso emocional manda a gente fazer coisas que às vezes a gente não tem estabilidade para manter. Se você tem estabilidade e possibilidades, faça. Mas tenha sempre um planejamento para tudo, para poder proporcionar a melhor experiência de todos os aspectos da sua vida. Ou seja, teu comportamento será desordenado para que dessa forma teus caminhos, ou seja, teu comportamento será desordenado não para que possa dessa forma teus caminhos não, me confundi. Ou seja, agora sim. Ou seja, teu comportamento será desordenado para que dessa forma teus caminhos não tenham êxito. Ou seja, você não pode ter uma vida desordenada, ela precisa ter ordem em tudo para que tenha êxito em tudo aquilo que você faz. Mas com relação à bênção está dito: e Davi se conduzia com moderação em todos os seus caminhos, e Deus estava com ele o tempo inteiro. Confie no Eterno. O Eterno tem todas as bênçãos possíveis para te dar, você cumprindo ou não seus mandamentos. Agora, quando você cumpre seus mandamentos, essas bênçãos vêm em dobro. Cumpra os mandamentos da Torá e as mitzvot. Cumpra as mitzvot da Torá e as bênçãos, as berachot de Hashem virão naturalmente para você em dobro e muito mais. Deus tem tudo para te dar, do bom e do melhor. Ele apenas pede que cumpra suas mitzvot com sinceridade, amor e com kavaná. E tudo já estará em suas mãos. Já está em suas mãos. Você só ainda não sabe. E para que você possa saber, você precisa voltar a Hashem, voltar a seus mandamentos, voltar para a Torá, e você perceberá que tudo já estava diante de você, você só ainda não tinha percebido. Mishnah 12: é proibido a pessoa renunciar à propriedade de todos os seus bens, bem como se consagrar todos os seus bens, tornando-se consequentemente um fardo para a sociedade. Ela não deve vender um terreno para comprar uma casa, ou vender uma casa e comprar bens móveis, ou usar dinheiro oriundo da venda de sua casa para especular. Por outro lado, ela pode vender bens móveis para adquirir um terreno. É pelo contrário. É sempre para crescer, é sempre ir para cima e não ir para baixo. Não é vender uma casa para comprar o carro, é vender o carro para comprar uma casa. É sempre para ir crescendo, cresce na vida. É dessa maneira que se cresce. A regra é que a pessoa deve ter como objetivo melhorar a sua situação financeira o tempo inteiro e trocar o efêmero pelo permanente. Não se deve ter um objetivo, um prazer leve, um momentâneo, que possa ter um custo muito alto. O sábio da Torá conduz seus negócios, Mishnah 13, com honestidade e boa fé. O seu não é não e o seu sim é sim. Ele é meticuloso na sua contabilidade. Cede aos outros quando compra deles, mas não exige deles o que lhe devem. Ele paga por suas compras no ato e não age como um fiador e depositário, nem tampouco como um procurador das dívidas de um credor. Não precisa ficar parcelando tudo na tua vida, apenas aquilo que realmente é necessário, para que você não acabe se tornando um fiador e acabe vivendo para pagar dívidas e não usando dinheiro para viver. Você está usando dinheiro para pagar dívida e não para viver. Quem paga dívida não vive. Vive pela dívida. E o problema de viver pela dívida é que você não vive por si, você vive pelo outro. Você vive para dar o seu dinheiro pro banco e não pro banco guarda teu dinheiro. É ao contrário. Você deve usar apenas quando necessário, de preferência pague no ato, pague ali, à vista, para que você não tenha que ficar se endividando com aquilo que não
tem. Ou seja, se você se endivida é porque você não tem. Se você não tem, você não precisa comprar. Não precisa comprar aquilo que você não tem. Com o que você não tem. Compre com o que você tem. Para também trazer paz à sua mente, ao seu coração, para que você tenha harmonia na vida e não fique pensando em dívida o tempo inteiro. Ele assume obrigações em maneira de compra e venda, mesmo que a Torá o dispense disto, a fim de não voltar atrás em seus compromissos verbais. Se por lei alguém lhe deve, ele concede prorrogação até a perdoa. Ele volta a emprestar e se apieda deles, como dito na paraxá da semana passada. Ele não se ocupa com a profissão do próximo, nem jamais faz com alguém se sinta desconfortável. Em resumo, ele prefere fazer parte dos perseguidos do que dos perseguidores, dos ofendidos do que dos ofensores. Um homem que tem essas atitudes e outras parecidas é laureado no versículo, e ele me disse: tu és o meu servente, ó Israel, em que me enalteço. E nós vamos ficando por aqui, e assim encerramos o capítulo 5. E agradeço você pela sua companhia, de ter estudado juntamente comigo o 5º capítulo do Mishnei Torah, o 5º capítulo de Ilhot Deot, no Mishnei Torah, no Sefer Hamadak Aleph. E nós voltamos na semana que vem para estudarmos o capítulo 6, nesta quarta-feira também, às 8 horas da noite, para podermos estudar juntos o capítulo 6 do Mishnei Torah. Vou ficando por aqui, convidando você a fazer a sua contribuição, ajudar o nosso trabalho através do QR Code presente no canto inferior esquerdo, ou no canto, ou na descrição desse vídeo, onde temos nossos dados bancários para copia e cola, ou através do QR Code que deixaremos ao final dessa tela também. Caso você prefira, caso o vídeo acabe antes, acredito que ele vai acabar antes, então temos dados bancários aqui abaixo do nosso vídeo. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos você, Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos, e até a semana que vem. Nós vamos ficando por aqui. Veshavua Tov Mevorá. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.